Oi, gente, tudo bem? Vamos aí continuar na parte de gramática com orações subordinadas substantivas. Eu preparei para vocês uns exercícios, né? Mas antes eu vou dar uma explicação de o que são orações subordinadas substantivas e as classificações delas. Bom, as orações subordinadas substantivas são aquelas que equivalem a um substantivo. E elas podem ser subjetiva, quando equivale ao sujeito, objetiva direta, quando equivale a objeto direto, objetiva indireta, quando equivale a objeto indireto, completiva nominal, quando equivale a um complemento nominal, predicativa, quando equivale a um predicativo do sujeito, e a positiva, quando equivale a um aposto, né? Quando você quer identificar uma oração subordinada substantiva, basta você substituir toda oração subordinada substantiva pela palavra isso. Então, por exemplo, os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. A oração subordinada substantiva aqui é de que somos todos mortais. Se nós quisermos substituir por isso, vai ficar: os homens sempre se esquecem disso. De que eles se esquecem? De que somos todos mortais. Então, aí seria uma oração subordinada substantiva. Bom, então nós vamos classificá-la, né? A oração destacada é... Bom, eu tenho aqui, ó, os homens sempre se esquecem. Eu falei para vocês que a oração subordinada, ela sempre depende da oração principal para você poder entendê-la, né? Então, se eu colocar, os homens sempre se esquecem, não falar mais nada, você vai perguntar, se esquecem de quê? Olha aqui o verbo, esquecem é um verbo, né? E somos é outro verbo, o verbo ser. Eu tenho um período composto, porque eu tenho dois verbos, então, período composto. Então, se eu também tirar a oração, os homens, se eu falar assim para você, de que somos todos mortais, você também vai sentir falta de uma outra coisa anterior. Então, a oração subordinada é aquela que depende da outra oração para você entender. Então, vamos classificar essa oração destacada. De que somos todos mortais? Reparem que ela começa com uma preposição. E toda oração subordinada substantiva, ela começa com um conectivo, que ou se, que são chamados conjunção integrante. Os homens se esquecem, mas eles se esquecem de quem? Ou de que? Né? Quando eu parei no verbo, eu faço a pergunta para ele. E eu faço a pergunta para ele usando uma preposição. Se eu usei a preposição ao perguntar para ele, eu tenho que responder para ele com essa preposição também. Então, eu respondi de que somos todos mortais. Essa preposição está vindo depois do verbo. Então, ela complementa um verbo. Se ela complementa um verbo, o verbo vai ser um verbo transitivo e vai ser indireto porque ele está acompanhado da preposição. Então, a minha resposta aqui seria uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, porque ela está complementando o verbo esquecer e está acompanhada da preposição. Tá? Então, a resposta do número 1 é a letra B. Vamos ver a número 2. No período, é necessário que todos se esforcem. A oração destacada é... Bom, olha só. É necessário, é a oração principal. Que todos se esforcem, é oração subordinada. Estou começando com o que, porque o que é uma conjunção integrante. Né? Agora, na primeira oração, reparem só que na primeira oração eu não tenho sujeito. Então, ela não tem sujeito. O sujeito dessa oração vai ser toda a oração subordinada, porque todos se esforcem. Se eu não tenho sujeito da primeira oração, essa oração vai ser uma oração subjetiva, que ela tem o quê? Ela tem toda a oração subordinada como sujeito da oração principal. Então, a resposta aqui é a letra D de dado. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Vamos ao número 3. Aqui eu coloquei duas orações. As orações sublinhadas são, respectivamente, primeira, deduzo que a encomenda ainda não chegou. Então, deduzo é a primeira oração, a oração principal. Que a encomenda ainda não chegou é a segunda oração. Reparem que começa com o conectivo que é conjunção integrante. A outra oração, é claro que vamos viajar nas férias. Então, eu tenho aqui
A primeira oração é a oração principal, é claro, e a segunda oração que vamos viajar nas férias é a oração subordinada, mas não sei da classificação delas. Vamos ver a primeira. Deduzo. Quem deduz? Eu. Então tem sujeito aí, o sujeito aí é oculto, o sujeito aí é eu. Então eu já descarto que essa oração ela não pode ser subjetiva, ela tem sujeito, ela não é subjetiva. Agora, eu deduzo o quê? Reparem que eu fiz a pergunta ao verbo, mas eu não usei a preposição, eu usei o artigo, o quê? Então, ela não tem preposição aqui depois do verbo. Se ela não tem preposição, ela vai ser o quê? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Agora vamos ver a segunda oração. É claro que vamos viajar nas férias. É claro, oração principal, que vamos viajar nas férias, oração subordinada. Repare que a oração subordinada começa com o conectivo que. Agora, é claro, eu não tenho sujeito nessa oração. Tá? Eu começo com o verbo e eu não tenho sujeito. Então, se eu não tenho sujeito, o sujeito dessa oração vai ser toda essa oração subordinada. Tá? Então, essa oração aqui vai ser oração subordinada, substantiva, subjetiva. A outra coisa, eu posso substituir todas as orações subordinadas pela palavra isso, né? Então, vamos ver. Deduzo isso. O que é isso? Que a encomenda ainda não chegou. É claro, isso. O que é isso? Que vamos viajar nas férias, tá? Então, para você não esquecer que você pode substituir a oração subordinada por isso. Mas então eu tenho aqui a primeira, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. A segunda, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então vamos ver qual é a resposta certa. A resposta certa é a letra C. Ó, primeira oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Segunda oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, a resposta certa é a letra C. Assinale a alternativa conjugação subordinada, substantiva, predicativa. Então, a oração subordinada predicativa, ela sempre vem com um verbo de ligação. Então, vocês têm que prestar bastante atenção. Espero que venhas hoje. Quem espera? Eu espero. Então, essa oração aqui vai ser uma oração subordinada. Espero o quê? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Desejo que você seja feliz. Quem deseja? Eu desejo. Desejo o quê? Então, eu faço a pergunta ao verbo, não tem preposição. Então, quando não tem preposição, é objeto direto. Então, essa oração vai ser oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Meu desejo é que te forme logo. Olha aqui o verbo de ligação, ó. É um verbo de ligação. Se eu tenho o verbo de ligação aqui, eu vou ter que te forme logo oração subordinada, substantiva, predicativa. Porque todas as orações subordinadas predicativas têm um verbo de ligação na oração principal. Então, meu desejo é oração principal que te forme logo oração subordinada, substantiva, predicativa. Então, a resposta certa é a letra C. A letra D, constatou-se que o filho era dela. Constatou-se. Não tem sujeito na primeira oração. Então, que o filho era dela, oração subordinada, substantiva, subjetiva. E não é a letra E porque eu tenho uma resposta em uma dessas alternativas, que é a letra C. Vamos para o número 5. Ninguém mais acreditava que ainda houvesse meios de salvá-lo. Há no período acima 3 orações subordinadas? Não, porque olha só. Ninguém acreditava na oração principal que ainda houvesse meio de salvar a oração subordinada. Então, não tem 3, só tem uma oração subordinada. Então, não é essa. Uma oração principal, uma oração subordinada, ninguém mais acreditava na oração principal que ainda houvesse meio de salvar a oração subordinada. Então, a resposta certa seria essa oração aqui, a alternativa, a letra B. Não é uma oração apositiva, porque a oração subordinada apositiva ela vem sempre depois de 2 pontos. Não é uma oração subordinada subjetiva, porque eu tenho sujeito aqui, ó. Ninguém mais acreditava, o sujeito é ninguém. Tendo o sujeito, descarta que não é. Uma oração subordinada objetiva direta, indireta,
Não é indireta porque para ser indireta eu tinha que ter uma preposição aqui depois do acreditava e não tem preposição nenhuma. Então essa está descartada. Então a resposta certa é a letra B, uma oração principal e uma subordinada. Estou seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá encontrar meios para realizar semelhante medida. A oração em destaque é subordinada substantiva. Bom, olha só. Estou seguro. Seguro é o quê? Um substantivo, tá? E após esse substantivo, o substantivo é o nome. Todo substantivo é um nome. E depois desse substantivo tem uma preposição. Então, eu tenho aqui a oração principal, estou seguro. Eu não posso parar aí, porque você vai perguntar, seguro de quê? Você vai fazer a pergunta ao nome, não é? Então, se eu estou complementando um nome, essa oração vai ser o quê? Completiva nominal. Todas as orações completiva nominal, depois do nome, ela tem uma preposição. Então, olha aqui a preposição aqui, tá? Seguro é um substantivo abstrato. Bom, então a resposta certa é completiva nominal. Número 7. Maria do Carmo tinha certeza de que estava para ser mãe. A oração em destaque é mesma coisa. Olha só, Maria do Carmo tinha certeza. A oração principal. Certeza é um nome, é um substantivo abstrato. Depois do substantivo abstrato tem uma preposição. Então, todas as vezes que eu tiver um nome, eu vou ter uma preposição depois desse nome, né? E eu não posso parar na certeza. Ó, Maria do Carmo tinha certeza de que? Eu faço a pergunta ao nome usando a preposição. Então, a minha resposta tem que ter a preposição. Então, de que estava para ser mãe. Então, essa oração aí vai ser uma oração subordinada, substantiva, completiva e nominal. Então, a resposta é a letra B de bola. Número 8. A oração sublinhada funciona como sujeito do verbo da oração principal em não queria que José fizesse nenhum mal ao garoto. Quem não queria? Eu. Então, tem o sujeito. Então, essa aí descarta. Não interessa se o trem solta fumaça ou não. Vamos ver essa aqui. Letra C. As principais ações dependem de que os componentes do grupo tomassem a iniciativa. Sujeito dessa oração, as principais ações. Então, aqui eu tenho sujeito. Precisamos de que o mundo tenha paz. Quem precisa? Nós. Nós precisamos. Então, eu tenho sujeito dessa oração. Nossas esperanças eram que a viatura pudesse voltar a tempo de sair atrás do bandido. Sujeito dessa oração, nossas esperanças. Então, a única que não tem sujeito na primeira oração é a letra B. Não interessa se o trem solta fumaça ou não. Então, aqui eu tenho não interessa, oração principal, se o trem solta fumaça ou não, oração subordinada. Reparem que essa oração começa com a conjunção integrante se. Todas as outras começam com o que? Também são subordinadas, mas a única que é oração que funciona como sujeito do verbo da oração principal é essa daqui, letra B. Não interessa se o trem solta fumaça ou não. Então, resposta letra B. Número 9. A alternativa que se encontra uma oração subordinada objetiva direta iniciada com a conjunção se é... Então, vamos já. Ó. Só obteremos aprovação se tivermos encaminhado os papéis. Então, ele quer que seja objetiva direta, né? Vamos ver. A alternativa correta aqui do número 9 é a letra D. Queria saber dos irmãos se alguém tinha alguma coisa contra o rapaz. Queria saber o quê? Né? Dos irmãos, se alguém tinha alguma coisa contra o rapaz. Então, é a letra D de dado. E a número 10, marca a opção que contém oração subordinada substantiva completiva nominal. Então, vamos ver aqui. O gerente precisa de que esteja tudo em ordem. Precisa de quê? De que esteja tudo em ordem. Então, eu tenho aqui uma oração subordinada, substantiva objetiva indireta. Temos fé de que a humanidade para de destruir o planeta. Então, temos fé. Fé aqui é um substantivo abstrato. Eu não posso parar a minha oração aqui. Ó. Temos fé. Fé de quê? De que a humanidade para de destruir o planeta. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Aqui vai ser, nosso desejo que ela vencesse o campeonato, oração subordinada, substantiva positiva. É fundamental que você chegue antes à reunião, oração subordinada, substantiva subjetiva.
E aqui todos pensam a mesma coisa. 2 pontos. Que eu sou o vitorioso. Oração subordinada, subjetiva, positiva. Então, aqui a oração certa é a letra B. A resposta certa é a letra B, tá? Número 10, resposta certa é a letra B. Então, essa foi a nossa aula de hoje de gramática, com a correção, né, dos exercícios de orações subordinadas substantivas. Então, até a próxima. Um grande abraço.